Olá, estudante. Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. A nossa aula é para o 8º ano do ensino fundamental e hoje nós vamos falar sobre o Canadá, o outro país da América do Norte e que também faz parte da América anglo-saxônica. É um país bilíngue, nós vamos falar sobre isso, que tem como língua oficial o inglês e também o francês. E a bandeira do Canadá, eu achei algo interessante, uma curiosidade, ok? É bastante interessante que a folha da bandeira do Canadá não é de plátano, como muitas pessoas pensam. Mas a folha da bandeira é a folha de Bordeaux ou maple. E aqui uma foto da árvore para a gente conhecer. Achei interessante para a gente até saber por que na bandeira do Canadá tem essa folha aí, certo? Então vamos lá, nós vamos conhecer um pouquinho desse país gigante. Segundo maior país. E também tem as duas listras laterais foram inspiradas, na bandeira do quartel militar. E interessante que o objetivo era facilitar a visualização, o reconhecimento. E a cor vermelha é a cor oficial do Canadá, junto com o branco, por causa da cruz de São Jorge, que está na bandeira da Inglaterra. O que isso tem a ver, Eliane? O Canadá, ele é ligado, ele é um país independente, mas ele faz parte da coroa dos países ligados à coroa britânica, certo? Então, é um país independente, tem território, tem cultura, tem a sua Constituição, mas tem essa ligação com a Inglaterra, que vem lá da sua colonização. Existem outros países assim? Existem, inclusive a Austrália, ok? Então, aí está o site, onde eu tirei essa informação, e o mais interessante, o território, a tradução, do significado, não tem palavras na bandeira, mas a tradução da bandeira. O território que o mundo inveja. Por que disso? É porque o IDH do Canadá é um dos melhores do mundo. Ok? É um ótimo lugar para se viver. Agora, uma das características marcantes do Canadá é a desproporção entre o número de habitantes e o tamanho do Canadá. É o segundo maior país do mundo. Porém, total da sua população, 34 milhões de habitantes. E isso por quê? Porque o Canadá, a latitude do Canadá ela é muito alta. Então, no norte do Canadá, ele é um grande vazio demográfico, devido ao frio, o inverno. Olhem bem aqui no mapa. Então, a população canadense, ela fica aqui, quase que na divisa com os Estados Unidos. Aqui no norte é um vazio demográfico, ok? Então, isso influencia e muito. Mas além do fator do clima que influencia, também a população está envelhecendo e tendo poucos filhos. O Canadá é um
dos países que muitas das vezes ele faz campanhas para atrair imigrantes. Ok? Essa característica fazem do Canadá um país pouco povoado. Ele não é populoso, o Brasil é populoso. O Brasil tem aproximadamente 210 milhões de habitantes. Os Estados Unidos é um país populoso. Tem aproximadamente 350 milhões de habitantes. A China é um país super populoso. Tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Mas o Canadá não é populoso. Ele tem 34 milhões de habitantes. E não é povoado. Ok? Quase 70% do território canadense é um vazio demográfico. Ok? Os descendentes de franceses e principalmente de britânicos, mais uma vez, a Inglaterra, também colonizou o Canadá, tá? Juntamente com a França. Na história, vocês vão perceber que, em determinados momentos, alterna-se essa colonização, essa chefia da colonização. Diferente, por exemplo, os Estados Unidos, colonizado pela Inglaterra. No Canadá, houve essa mistura, vamos colocar assim, ok? Essa disputa de poder. Ao longo da fronteira com os Estados Unidos, onde as condições climáticas são as mais baixas latitudes do Canadá. Lembra? Quanto mais alto a latitude, mais baixa é a temperatura. Então, no sul do Canadá, ali na fronteira com os Estados Unidos, nós temos condições climáticas mais amenas e é onde se encontra a grande concentração da populacional. A concentração populacional do país, ok? As áreas mais densamente povoadas, que reúnem cerca de 62% da população, são a região dos Grandes Lagos e o Vale do Rio São Lourenço. Mais uma vez, próximo ali na divisa com os Estados Unidos ou no sul do Canadá. A densidade demográfica. Olha aqui o mapa mostrando com clareza o que nós falamos. Quanto mais escuro, maior é a concentração populacional. Então, vejam aqui, nós temos... desculpa, pessoal. Poucos grupos, alguns pontinhos amarelos, mostrando a formação de grupos de cidades ali. Então, olha bem, esse roxo quase preto aqui, 256 pessoas por quilômetro quadrado. Esse tom mais claro, de 64 a 256. Mas olha aqui, o branco, população escassa. Então, nós usamos a expressão vazio demográfico. Ok? Então, nós percebemos que grande parte do território canadense são vazios demográficos. Ok? A economia do Canadá é marcada pelo intenso extrativismo. Vamos olhar o seguinte, o que é o extrativismo? É retirar, tá? É quando você retira da natureza. Por exemplo, a Vale do Rio Doce é uma indústria de mineração, mas ela é uma indústria o quê? Ela produz o quê? Ela produz o minério, mas é ela quem faz? Não, ela extrai o minério da natureza. E no caso do Canadá, tá?
esse extrativismo aqui, ó, nós podemos observar que isso aqui está se referindo à madeira, às florestas de coníferas do norte do Canadá. Ok? E a agropecuária moderna e altamente produtiva. É interessante que é um país de clima frio, tá? Boa parte da sua região, do seu território, permanece até congelado, e a agricultura que ali é desenvolvida, a pecuária, mas principalmente a agricultura, é uma agricultura de muita tecnologia. Então, tem alta produtividade. Ok? Isso aqui é importante, ó. Alta produtividade. E a indústria, ela já é uma questão interessante. Ela é dependente da economia norte-americana. Existem indústrias no Canadá, tá? É um país desenvolvido, é um país rico. Mas a sua indústria tem uma forte ligação com o Canadá. Perdão, com os Estados Unidos. O Canadá tem uma forte ligação de dependência dos Estados Unidos. Ok? O Canadá que é dependente. Mas existe uma relação de trocas. Nós não podemos esquecer isso. Os Estados Unidos também compram do Canadá. Ok? E aqui a pirâmide etária do Canadá. É interessante, porque se você observar bem, olha aqui o que eu falei, a população tem poucos filhos, a população está vivendo mais. Mas isso é um problema. A estrutura etária da sociedade canadense está mostrando que já está faltando mão de obra para renovar o mercado de trabalho. Ok? A pirâmide mostra muito claro, olha, a sua base aqui, olha aqui a base da pirâmide, ela está estreitando. Isso quer dizer que está nascendo menos pessoas. E as pessoas estão vivendo mais. Estão envelhecendo. E aí vai faltar para repor o mercado de trabalho. É por isso que eu disse no início, o Canadá tem uma política de atrair imigrantes para o país. Ok? Então, nós ficamos conhecendo o segundo país da América anglo-saxônica. Tranquilo assim, pessoal? Não esqueçam de acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV. Basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. E se inscreva no nosso canal no YouTube SMED-GV. Tchau, tchau!